Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como que vocês estão? Mortos, pelo jeito, né? Ninguém respondeu? Ou dormindo? Como é que vocês estão? Bem? Agora pensa que só eu e você estamos nessa sala aqui. E eu vou fazer uma pergunta bem individualizada. Como você está? Ótimo. Agora vou fazer outra pergunta. Aonde nós estamos? Na casa de Deus. Por que essa pergunta é importante? Porque muitas vezes nós temos a certeza exata de onde nós estamos. Nessa manhã, todos nós estamos na igreja, na casa de Deus. O pessoal que está em casa, né? Ou está em outro lugar acompanhando essa transmissão, mas sabe exatamente o lugar geográfico em que se encontra. No nosso caso, nós estamos, pelo jeito, a maioria bem, né? E aqui na igreja. Só que muitas vezes não se trata de um local geográfico, não se trata de uma situação, não se trata simplesmente de nós sabermos exatamente aonde o nosso corpo se encontra. Às vezes, nós precisamos ter a certeza de onde espiritualmente nós nos encontramos. A gente olha lá para o Gênesis, nós vemos, depois da queda, o Senhor indo se encontrar com Adão e Eva, e ele não encontra aquelas pessoas. E ele pergunta: Adão, Adão, cadê você? Em outras palavras, Adão, onde você está? Deus tinha esse costume, depois de ter criado todas as coisas, de, na viração do dia, ir se encontrar com as suas criaturas. Em determinado dia ele chega no local de encontro e não encontra nem Adão e nem Eva. E ele estranha, apesar de ele já saber todas as coisas, ele faz essa pergunta: Adão, onde você está? E aí de repente vem um Adão, peladão. Vem um Adão e fala assim: nós vimos que nós estávamos nus, ficamos com vergonha e nos escondemos. E aí o Senhor confronta eles com o seu pecado, com o seu erro. Eu queria que você fizesse esse exercício nessa manhã, não se colocasse no lugar de Adão e de Eva, e não pensasse que você está fazendo aquilo que eles também fizeram naquele momento, mas que você tivesse esse encontro com o Senhor e ouvisse o Senhor perguntando: onde você está? Você respondeu para mim: eu estou aqui na igreja. Mas eu gostaria que você pudesse agora pensar na sua parte espiritual e não somente na localização do seu corpo, e responder para Deus: onde você está? Por que isso é importante? Porque nós vamos ver aqui no texto que já vamos ler, Jesus instruindo uma pessoa em especial, mas quando ele instrui uma pessoa especial e tem outras ouvindo, ele está instruindo a todos nós. E se está escrito na Bíblia, ele também está instruindo eu e você. Vamos ler o texto se encontra lá em Marcos 12, e ele diz o seguinte, Marcos 12, a partir do 28, e você guarde essa pergunta: aonde você está? Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Talvez na sua cabeça você já está começando a pensar: o que esse texto tem a ver com a localização espiritual que eu preciso levar em conta? O finalzinho aí responde. Jesus disse: olha, você não está longe do reino
de Deus. E mostra exatamente aonde esse escriba, esse fariseu, esse mestre da lei se encontrava. Jesus disse que ele não estava longe de Deus, do reino de Deus. E aqui eu gostaria de chamar a atenção a algumas coisas importantes a respeito desse texto. O texto nos mostra que esse homem conhecia a lei. O texto mostra que ele era um observador da lei. O texto, ele mostra Jesus reinterpretando a lei. O texto mostra Jesus ensinando um princípio que eles já conheciam, mas de uma forma diferente. Estudiosos dizem que depois de Deus ter dado 10 mandamentos para Moisés lá no Monte Sinai, esses mestres da lei, escribas e religiosos, eles aumentaram de 10 para mais de 600. Mais de 600 mandamentos os judeus precisavam observar. E talvez esse rapaz, ele conseguisse observar a maioria deles, talvez até todos eles. Mas isso traz muito peso, isso traz muita religiosidade, muita culpa quando a gente acaba falhando. E ele viu que Jesus respondia bem às perguntas. Ele viu que Jesus, ele sabia as escrituras e ele conseguia posicionar as pessoas da maneira correta. E aí ele ousa fazer uma pergunta e Jesus vê nele genuinidade, Jesus vê nele uma pessoa honesta, não aquele tipo de pessoa que Jesus estava enfrentando todos os dias, que faziam perguntas capciosas, difíceis, complicadas para ver se Jesus errava. Ele viu naquele homem uma pessoa que estava perguntando porque queria realmente aprender, porque queria colocar em prática. E quando a gente se encontra numa situação dessa, a gente pode sempre contar com a ajuda do Senhor, com a graça do Senhor, porque Ele é o maior interessado em que a gente aprenda e possa colocar em prática. E Jesus responde de uma forma muito tranquila, muito branda a esse homem, mas também de uma forma muito instrutiva e muito desafiadora. Jesus, ele cita Deuteronômio 6, do 4 ao 6, e diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Certamente esse escriba já estava cansado de saber a respeito desse texto. Esse texto, ele é conhecido como o Shema. Era um texto que todos os dias os judeus recitavam para não se esquecer de que eles tinham que ser uma nação que somente seguia a um Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Só que o texto, ele segue dizendo que eles deveriam amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Mas o engraçado, Jesus não para por aí. Jesus cita outro texto, e esse texto está lá em Levítico 19, 18, diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí já começou a fazer confusão na cabeça desse escriba. Por quê? Porque Jesus une dois textos e agora cria um novo mandamento. E ele diz: este é o maior dos mandamentos. Você precisa amar a Deus, você precisa amar as pessoas. Você precisa amar a Deus e você precisa amar as pessoas. E Jesus cita dois textos conhecidos, e esse homem conhecia esses textos. E esse homem, ele olha para Jesus e fala assim: o Senhor respondeu muito bem. Eu entendo esses textos, mas eu também sei que isso agora é revolucionador. Isso aqui para mim vai ser talvez complicado de fazer, mas eu entendo que o Senhor respondeu como as Escrituras realmente elas ensinam. E repara, o texto diz mais alguma coisa a respeito desse rapaz? A Bíblia fala mais alguma coisa a respeito desse rapaz? A gente não ouve mais falar dele. O texto termina dizendo que Jesus respondeu tão bem que ninguém mais ousava fazer pergunta qualquer a ele. E eu fiquei pensando, o que aconteceu com esse homem? Jesus falou que ele estava próximo do reino. Jesus não falou que ele estava dentro do reino. Ele tinha o entendimento, ele tinha a compreensão, ele até diz: olha, Senhor, você respondeu muito bem, mas a gente não sabe se ele se moveu da onde ele estava para um outro lugar. A gente não sabe o que ele fez com aquela nova revelação, a gente não sabe o que ele fez com aquela compreensão, com aquele entendimento, com aquele conhecimento. E eu queria chamar a vossa atenção, então, para o primeiro ponto dessa mensagem, que somente a compreensão das coisas de Deus não basta.
Porque a compreensão das coisas de Deus, ela aproxima as pessoas do reino, mas não é suficiente para introduzi-las no reino. Nós podemos conhecer a Bíblia de cabo a rabo, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Nós podemos compreender como um teólogo, mas se nós não nos movermos em fé, em direção ao Senhor, nós não seremos salvos. O escriba, ele era um homem dotado de conhecimento, que observava a lei, e talvez ele soubesse e conhecesse essa lei melhor do que os seus pares. Contudo, a Bíblia não fala nada sobre a salvação dele. Não disse o que aquele homem fez, o que ele deixou de fazer. Não disse se ele começou a seguir Jesus, se ele se tornou um discípulo de Jesus. Não disse se ele agora entrava realmente no reino ou se continuava às margens desse reino no lado de fora. Se nós formos olhar para a Bíblia, nós vemos situações em que Jesus alerta as pessoas a respeito desse local espiritual que é perigoso, que é perto, mas não dentro. As 10 virgens, 5 estavam preparadas, 5 não estavam preparadas, 5 levaram azeite e continuaram com as suas lamparinas acesas. Quando o noivo chegou, elas estavam participando das bodas. 5 não levaram azeite, as suas lamparinas apagaram e elas precisavam de mais azeite para poder fazer com que as lamparinas ficassem acesas. Quando elas saem para comprar azeite, elas retornam, o texto conta que a porta estava fechada. Elas batem desesperadamente. A festa estava acontecendo do lado de dentro, o noivo estava do lado de dentro e elas estavam do lado de fora. Elas estavam perto, mas não dentro. Toda vez que eu me lembro dessa história, eu leio essa história na Bíblia, a imagem que me vem à cabeça é daquelas portas de navio que tem uma janelinha redonda, ou aquelas portas de cozinha, de restaurante, né, que tem uma janelinha redonda. Imagina elas batendo, vendo o noivo lá dentro, a festa acontecendo e elas perto, mas não dentro. Porque somente a compreensão das coisas de Deus não garantem um lugar no reino de Deus. Adão, onde estás? O Adão sabia que ele estava lá no jardim do Éden. Mas onde ele estava em relação a Deus naquele momento? Perto, mas não pertencendo. Perto, mas já sem aquele relacionamento. Perto, mas já sem intimidade. Perto, mas não salvo. O que a história de Gênesis nos conta? Que o Senhor os vestiu, que o Senhor os mandou embora do jardim. E lá em Gênesis 3, nós começamos a ver o plano de Deus se desenrolando para trazer o homem para perto. O que a Bíblia ela nos conta é que o Senhor já tinha preparado o sacrifício lá da cruz para poder resgatar o homem e para poder restaurar tudo aquilo que havia sido perdido quando Adão e Eva eles caíram. A teologia chama isso de proto-evangelho, um evangelho antes do evangelho. Gênesis capítulo 3 já nos conta aquilo que aconteceria lá na cruz. Portanto, eu e você sabemos disso. Se você não sabia, você está sabendo agora. Mas isso não basta. A compreensão dessas coisas só nos aproxima, mas ela não é suficiente para nos introduzir no reino de Deus. Amém? Vamos avançar? Outra coisa que nós encontramos aqui nesse texto. O texto nos fala a respeito desse homem que concorda com Jesus, que recebe a aprovação de Jesus no sentido de não estar longe, mas ainda não estar lá. O texto, como eu disse, não fala se ele tomou uma decisão ou se ele não tomou uma decisão, mas implicitamente esse texto ele nos ajuda a nós tomarmos essa decisão. Quando Jesus falou, olha, ele não está perto, ele está perto, mas ele ainda não está dentro, entende-se o quê? Que aquele que está perto, mas ainda não está dentro, tem que fazer alguma coisa, é ou não é? E nós temos que entender o que nós temos que fazer para poder pertencer ao reino. Então, outro ensinamento que nós podemos encontrar aqui é que todos nós, para estarmos dentro do reino, nós temos a necessidade de ter os nossos pecados expiados. E isso só acontece através de Cristo. Porque todos nós temos necessidade da expiação dos nossos pecados.
e da mediação de Jesus Cristo. O que isso quer dizer? Que todos nós somos pecadores, concordando você ou não. A Bíblia nos diz que em pecado nós fomos concebidos. A Bíblia diz que nós somos, descendentes do pecado de Adão. A Bíblia diz que o primeiro Adão pecou, o segundo Adão, Jesus, veio para restaurar todas as coisas. Que um levou todo mundo para a morte, o outro veio levar todo mundo para a vida. Que um levou as pessoas da luz para a escuridão e que o outro veio e fez o contrário, trouxe da escuridão para a luz, trouxe da perdição para o reino do seu amor. E eu e você, para estarmos dentro do reino, nós temos que ter esse entendimento e nos mover querendo estar realmente com Jesus. Se nós não fizermos isso, nós continuaremos do lado de fora. O reino pode estar perto de uma pessoa que conhece a lei, pode estar perto de uma pessoa que é religiosa, pode estar perto de uma pessoa que é fiel seguidora, pode estar perto de uma pessoa que só fala das coisas de Deus. Pode estar perto, mas não quer dizer que essa pessoa ela é salva. Para nós nos apoderarmos desse reino, nós temos que entender a necessidade de nós abrirmos mão de tudo e nos entregar a Jesus. A Bíblia nos diz que se nós quisermos ganhar a nossa vida, nós temos que primeiro perdê-la. Quando nós entendemos que não basta conhecermos, é preciso nós entregarmos a nossa vida para Jesus, é justamente o que o texto quer dizer. Se você quer ganhar isso, essa vida eterna, essa salvação, você precisa perder todas as outras coisas que estão fazendo parte da sua vida. Agora, lembra de Nicodemos? Nicodemos é uma prova viva dessa verdade. Ele era mestre em Israel. Esse homem também era mestre em Israel, mestre da lei. Nicodemos era mestre em Israel. E ele, apesar de cumprir a lei, de entender a lei, de compreender a lei, ele falhava em fazer o mais importante. Quando ele vai confrontar Jesus, Jesus o ensina: olha, Nicodemos, você sabe de todas as coisas, mas você não está fazendo o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito você precisa nascer de novo. No linguajar bíblico, nascer de novo é a regeneração, e a regeneração é quando eu entrego a minha vida ao Senhor, o Senhor faz novas todas as coisas. O meu pecado é apagado, a culpa do meu pecado é tirada, e agora eu recebo a justificação do nome do Senhor na minha vida. Ele pagou a culpa na cruz, eu recebo a bênção pela sua condenação, e eu vivo livre e salvo para todo o sempre. João 3 vai nos contar essa história de Nicodemos, mas preste atenção que no 14 e no 15 diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, do mesmo modo é necessário o Filho do Homem ser levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso nos mostra o quê? Que para nós deixarmos de estar próximos do reino e estarmos dentro, nós precisamos olhar para Jesus. No deserto, o povo pecou, Deus mandou serpentes abrasadoras, as serpentes começaram a picar o povo começou a morrer. E aí Moisés foi, intercedeu e falou: Deus, o povo está morrendo. Deus falou: faz uma serpente de bronze, levanta no meio do acampamento, quem olhar para essa serpente e tiver sido picado, não vai morrer, mas vai sarar e vai viver. E aí Jesus traz esse texto, aqui no João 3, para ensinar que da mesma forma que olharam para a serpente foram salvos, quem olhar para ele lá na cruz vai ser salvo. E aí vai deixar de estar próximo do reino, perto do reino, para estar dentro do reino. Isaías 45, 22 diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos, os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Aí você pode estar perguntando: pastor, mas você estava falando que tinha que olhar para a cruz de Jesus, agora você está lendo um texto lá de Isaías que fala que tem que olhar para Deus. Como é que é isso? É para Jesus ou é para Deus? Para quem que eu olho? Por isso que nós temos que ter não só compreensão, mas nos mover em fé. Porque quando você tem a compreensão, você vai ver na Bíblia que Jesus é Deus. João 1 diz que o verbo era Deus. 1 João vai dizer que Jesus era Deus. Nós vemos Tomé se encontrando com o Senhor depois da sua incredulidade, e ele fala assim: Senhor Deus e Deus meu. Então nós vemos aqui que a gente olha para Jesus, a gente vê o próprio Deus. Ele diz: eu e o Pai somos um. E quando nós temos essa compreensão, nós somos salvos.
Porque, na verdade, é entender isso mesmo que nos garante a salvação. Se nós olharmos 2 Coríntios 4,6, vai dizer assim: pois Deus disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, quando você olha para a face de Cristo, você vê Deus. Você tem essa iluminação do conhecimento da glória de Deus. Então, não apenas devemos conhecer com as nossas mentes as doutrinas fundamentais do Evangelho, nós também devemos acolhê-las no coração e deixá-las transformar a nossa vida. A letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra é importante, ela é importante, mas se nós ficarmos só na letra, nós vamos morrer espiritualmente. Esse escriba, esse mestre da lei, ele estava na letra, e Jesus falou: você está perto, mas você não está dentro. Ou seja, se continuar assim, vai continuar morto. Você precisa estar dentro para você ter vida. É o Espírito que vai vivificar. Ou seja, conheça a Bíblia, conheça a palavra de Deus, conheça as doutrinas, conheça. Mas viva tudo aquilo que você está conhecendo. Viva tudo aquilo que está na palavra, viva tudo aquilo que está escrito, porque aí sim você estará fazendo o que o Senhor quer que você faça. O texto ele é muito claro lá no início, quando Jesus ele ensina sobre isso. Nós vemos que ele diz que nós precisamos amar ao Senhor, o único Deus. E quando a gente entende que para estar dentro do reino, a gente precisa colocar a nossa fé em uma pessoa, a gente está fazendo isso, ao único Deus. O problema é que tem gente que quer ser salvo amando a vários deuses. A pessoa quer amar a Jesus num dia, ela quer amar a outro Deus em outro dia, ela quer seguir a Jesus num dia, ela quer seguir outros deuses em outros dias, ela quer seguir a Bíblia num dia, ela quer seguir outros manuais em outros dias, ela quer fazer aquilo que está escrito na Bíblia num dia, depois ela quer ser movida por superstições e outros tipos de religião em outros dias, e aí vira uma confusão danada. E às vezes, no meio dessa confusão, ela não consegue se situar. Ela sabe onde ela está, geograficamente, como nós estamos aqui nessa igreja hoje, mas ela não consegue se situar espiritualmente. Ela pensa que ela está perto, porque ela conhece um panteão de deuses e uma possibilidade de ir para o céu. Mas Jesus está falando, não basta isso, você precisa conhecer realmente a pessoa certa para poder entrar no reino de Deus. Por isso que é preciso amar a um Deus, e a gente só consegue amar a um Deus se a gente olhar para esse Deus na face de Cristo e conhecê-lo. E aí sim nós teremos a condição de fazer aquilo que é certo e recebemos essa salvação que o Senhor nos promete. Então, não apenas conheça com a sua mente, mas acolha as verdades bíblicas no seu coração e deixa o Senhor transformar a sua vida. Jesus falou assim: eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagens. Às vezes a gente passa fome porque a gente ainda não entrou por essa porta. Às vezes a gente passa dificuldade porque ainda não entrou por essa porta. Nós não temos provisão porque a gente ainda não entrou por essa porta. A gente ainda não passou por aquele que precisamos passar para sair do lado de fora e entrar realmente no aprisco do Senhor. A Bíblia diz que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Ele é o bom pastor. Repare, ele não só a porta, mas ele também é o pastor que está cuidando das pessoas que entram por essa porta. Só que se a gente só tem essa revelação, se a gente deixar a letra viver e se tornar realidade na nossa vida. Se for só intelectual, a gente vai olhar para Jesus e falar assim: é uma das portas que estão à minha disposição. E quando você olha para esse texto, você vai ver que só existe uma porta. A Bíblia também diz que só tem um mediador entre Deus e os homens, e esse mediador chama-se Jesus Cristo. Não existe outro que consegue fazer esse meio de campo, essa ponte que liga o Senhor e a humanidade. Aquilo que foi perdido no Éden só pôde ser resgatado na cruz de Cristo. O Senhor foi separado de Adão, e Isaías diz que esse pecado faz separação até hoje entre nós e Deus, e impede o Senhor até mesmo de nos ouvir e nos ajudar.
mas Jesus veio para resgatar tudo isso. E lá na cruz ele reconstruiu tudo aquilo que foi perdido no Éden. E um dia nós vamos viver com corpos glorificados por todo sempre na Jerusalém Celestial, que é a total reconstrução daquilo que realmente foi perdido lá, quando o Senhor criou todas as coisas. Então cuidado para não cair no erro de achar que é suficiente somente compreender, somente entender, somente vir aos cultos, somente prestar um tipo de adoração bem religiosa, somente fazer de conta que é, quando muitas vezes não é. Cuidado. Lembra do jovem rico? Jesus falou, você precisa entregar tudo. E aí sim você vai ter um lugar no reino de Deus. No caso daquele homem era dinheiro. E no nosso caso? O que é que precisa ser entregado ao Senhor para realmente nós conseguirmos tudo? O jovem rico não conseguiu tomar uma decisão. Da mesma forma que esse escriba talvez não tenha conseguido tomar uma decisão. Jesus falou, você precisa fazer isso, jovem rico. É isso que está te atrapalhando para você conseguir deixar de estar próximo e entrar no reino. Dá todo o teu dinheiro para os pobres. Aí falou, não. Eu vou ficar aqui por pertinho, vou ficar aqui mesmo por perto e depois logo se vê. E o escriba, Jesus falou, você não está longe. A gente não sabe o que ele fez com essa informação. Infelizmente, nós temos muitos casos semelhantes a esse. Milhares de pessoas no mundo todo que percebem muito, compreendem muito acerca da Bíblia, acerca da religião, acerca da teologia, mas vivem indecisas e vão morrer condenadas ao inferno. Porque é preciso haver uma decisão. E eu gostaria de ir para o último ponto, para nós conseguirmos fechar esse texto com esses ensinamentos. O terceiro ponto é amar a Deus e as pessoas têm mais valor do que observar rituais e do que oferecer sacrifício. A gente falou a respeito de dinheiro, falamos a respeito da oferta. Jesus fala, olha, se você tem alguma coisa contra outra pessoa e você for ofertar, não oferta. Vai primeiro e resolve a história que você tem com essa pessoa. Vai primeiro e se reconcilia com ela. O Senhor, Ele não quer o nosso dinheiro, o Senhor não quer o nosso sacrifício, o Senhor não quer a nossa religiosidade, o Senhor quer que a gente o ame e que a gente ame as pessoas. O texto aqui é claro, quando o Senhor junta os dois mandamentos, Ele fala, você tem que amar a Deus, mas você tem que amar o próximo. Eu não quero o seu sacrifício, eu não quero os seus rituais, eu não quero os seus holocaustos, eu não quero essa vida maluca para cumprir regras que a religião impõe. Eu quero o seu coração. A maioria dessas pessoas aqui que eram consideradas religiosas naquele tempo, receberam uma advertência de Jesus, dizendo, olha, vocês me louvam, me adoram, só de boca, o coração de vocês está longe de mim. O Senhor quer o nosso coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. E a gente só consegue entender que não são os sacrifícios que nos salvam, que não são os holocaustos que nos salvam, que não são as coisas que nós fazemos para Deus que nos salvam. Quando a gente deposita a nossa fé em Jesus, a gente recebe a salvação de graça. Afinal, não é? Pela graça, nós somos salvos através da fé. Efésios 2. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, nós podemos fazer o pino aqui na frente, plantar a bananeira, como diz no Brasil. Fazer o pino aqui na frente, em nome da religiosidade. Não vamos ser salvos. Nós podemos dar todo o nosso dinheiro, como diz Paulo, para os pobres. Não seremos salvos. Nós podemos entregar o nosso corpo para ser queimado em sacrifício ao Senhor. Não seremos salvos. E Jesus, ele resume 600 e tal mandamentos em 2, que depois ele junta e faz um. Em Gálatas nós vamos ver Paulo dizendo que o resumo da lei é: amem-se uns aos outros. Coríntios 13, 1 Coríntios 13 vai falar a respeito do amor. E no finalzinho, no último verso, vai falar assim, que o que importa é a fé, é a esperança, é o amor. Mas a principal delas é o amor. E Paulo faz ali a lista: mesmo que eu faça isso, não vai adiantar. Mesmo que eu viva assim, não vai adiantar.
vai ser só um sino que vai ficar batendo para as pessoas me verem, ouvirem, para eu aparecer, para elas pensarem que eu sou, mas na verdade eu não sou. Elas vão ver que eu estou próximo, mas o Senhor sabe que a minha localização espiritual ainda não é dentro, porque é preciso haver amor. 1 João 4,20 diz assim: pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E ele concorda então com aquilo que Marcos está dizendo. O mandamento do amor é resumido de todos os demais mandamentos. O que não for feito com amor a Deus e ao nosso próximo não corresponde com a palavra de Deus e nem com a vontade de Deus. Porque é fácil a gente falar, a Bíblia diz, o difícil é viver. Só que a gente só consegue viver se a gente já tem entregado tudo na mão do Senhor e tem vivido por Ele. Amém? Então não adianta nós queremos servir a Deus por meio de cerimônias, cultos, celebrações, sacrifício, por mais especiais que eles sejam, por mais bonitos, por mais significativos que eles possam ser, se nós nos esquecemos de demonstrar amor pelos outros, sendo pessoas vingativas, sendo pessoas faladoras, sendo pessoas bilhardeiras, sendo pessoas maldosas, traiçoeiras, egoístas, invejosas, e você pode botar vírgula após vírgula e botando aí os adjetivos todos. Não adianta. As escamas da religião estavam sendo tiradas dos olhos daquele escriba, daquele mestre da lei, daquele homem religioso. E ele começava a enxergar a verdade. E qual é a verdade? Que nós precisamos ver a vida através das lentes da fé e não através das lentes da religião. O religioso vai ficar do lado de fora. O religioso vai ficar do lado de fora. Deus quer pessoas que amem a Ele. E amando a Ele, nós vamos ter condição de amar as pessoas. Nós não conseguiremos amar as pessoas se nós não amarmos a Deus em primeiro lugar. A gente consegue amar quem? Quem que a gente ama de verdade? Pai, mãe, esposo, esposa e filhos. O resto, muitas vezes a gente vai suportando, não é? Mas com o amor a Deus, a gente passa a ter compaixão das pessoas, a gente passa a se interessar pelas pessoas, a gente passa a ser ajudador das pessoas, a gente passa a ser intercessor das pessoas, a gente passa realmente a ser pessoas que são genuínas no tratar, pessoas que são companheiras, pessoas que fazem parte da mesma família, pessoas que estão aqui para colocar o outro à frente delas próprias. Nós somos pessoas que são realmente interessadas no bem-estar do outro e não somente usamos os outros para o nosso bem-estar. Eu gostaria só de relembrar, então, aí esses pontos para nós. Depois dessa conversa toda aí de Jesus, principalmente com esse mestre da lei, com esse escriba, e de ele declarar, você não está longe. E o que o rapaz falou para ele? O Senhor respondeu bem. Eu sei de tudo isso. E Jesus falou, você não está longe, amigo. Talvez Jesus tenha ficado assim, né? Olhando para ele assim, e agora? O que você vai fazer com essa informação? Anda. Se decide. A Bíblia não fala mais nada. Então, a compreensão das coisas de Deus aproxima as pessoas do reino, mas não é suficiente para introduzir as pessoas nesse reino. Todos nós, para estarmos nesse reino, temos a necessidade da expiação dos nossos pecados e da mediação de Cristo. Se não for por Cristo, não tem salvação. Se não for por causa do que Ele fez na cruz, não tem salvação. Se você não entender isso, não olhar para Jesus como esse Deus encarnado que veio e sofreu no seu lugar, morreu a sua morte, perdoou os seus pecados, te livrou da condenação e te deu a salvação no céu, não tem mais nada que te possa levar para esse céu. E em último lugar, amar a Deus e as pessoas é mais valioso do que observar rituais e oferecer sacrifício. A gente às vezes tenta entrar no céu fazendo sacrifício. Eu vou dar a minha oferta. Eu vou dar o meu dízimo. Eu até vou evangelizar. Talvez eu até vou pregar. Talvez eu até vou fazer um compartilhamento do culto no Facebook. Talvez hoje eu vou escutar aquela pessoa que eu não suporto, porque isso vai me dar aí uma vantagem quando eu estiver ali para entrar no reino de Deus. Não basta as escamas caírem. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Escamas caíram dos seus olhos e ele deixou de ser um homem religioso. Mas aí a Bíblia diz que ele fez o quê?
passou a ser um imitador de Cristo. E eu gostaria de concluir essa mensagem lembrando um episódio que talvez todos nós conheçamos, ou dois. Jesus estava com seus discípulos e os seus discípulos discutindo. Quem que é o maior aqui? Quem que é o bambambam? Quem que é o mais importante? E aí Jesus, ele começa a ensinar os discípulos, entre vocês não pode ser assim, vocês têm que ser humildes, vocês têm que servir uns aos outros, vocês têm que amar uns aos outros, porque o amor vai distinguir quem é meu discípulo e quem não é meu discípulo. E aí Jesus passa dessa instrução para a instrução da sua morte e dizer, olha, vai acontecer comigo lá em Jerusalém, eles vão me prender, eu vou ter que morrer, porque se eu não morrer, a humanidade não vai ser salva. E ele continua, e aí Pedro, né, o que não tinha entendido muita coisa ainda, que estava perto, mas não estava dentro, falou assim, de modo nenhum, Jesus, o que é isso? Não pode acontecer. E aí Jesus fala assim, olha Pedro, na verdade Satanás está te influenciando aí, então para trás de mim Satanás, porque você não sabe das coisas de Deus, você só sabe das coisas dos homens, você não entendeu a realidade espiritual ainda. Eu preciso morrer e eu tenho que ir para lá. E Pedro falou, então eu vou também, eu estou pronto, vamos lá Senhor, eu e você, nós somos chegados, nós estamos perto, nós somos íntimos, eu vou e estou pronto para morrer. E aí Jesus falou assim, Pedro, você não sabe nem o que você está falando, Pedro. Você tem que primeiro compreender, depois você tem que se entregar, e aí sim você vai conseguir ser salvo. E aí Pedro falou assim, Senhor, eu estou pronto. O Senhor falou assim, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E aí ele falou para Pedro assim, olha, presta atenção, Pedro, depois de tudo isso, quando você se converter, Pedro, você apacenta as minhas ovelhas. Você tem que amar as pessoas, Pedro. Mas olha que interessante, só depois que você se converter. Só depois de tudo aquilo que nós já falamos aqui, é que ele teria condição de amar as pessoas. Antes da conversão, gente, a gente não vai amar ninguém. A gente vai amar os nossos, pertinho ali, e às vezes até a gente vai querer pegar eles pelo pescoço. É ou não é? Quem nunca? Quem nunca? Mas depois da conversão nós temos um entendimento diferente. E o que aconteceu com o Pedro? Quem sabe imitar galo aí? O galo cantou 3 vezes, o Pedrão pisou na bola, praguejou, falou que não conhecia Jesus. Só que daí os olhares se cruzaram. Os olhares se cruzaram. E Pedro se converteu. E a Bíblia diz que ele saiu de lá, ele chorou amargamente. Só que ainda faltava. Como falta para cada um de nós, nós vamos vivendo no processo, aprendendo com Jesus. Jesus, ele morreu, ressuscitou, apareceu para os discípulos. Só que tem um episódio que me chama bastante atenção, que no meio disso tudo, o Pedro fala assim, eu não sei mais o que eu faço da minha vida, eu vou pescar. E ele era influente, muitos dos discípulos eram pescadores e foram com ele. Aí eles estavam no barco, eles olham para a praia, eles veem um homem na praia, e João fala assim, é o Senhor, é o Senhor. E o Pedro fala, se é o Senhor eu vou lá. E Pedro sai nadando, desesperado, chega na beira da praia. O Senhor já tinha pão e peixe preparado para eles em cima do fogo. Era início do dia, eles passaram a madrugada toda pescando. E ali Pedro, já convertido, mas ainda não restaurado. O Senhor pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Ele fala assim, você sabe que eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Eles continuaram comendo, um clima meio esquisito, os discípulos tudo curioso, para saber o que Jesus ia fazer com o Pedro, que tinha negado o fujão. Pedro, tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez. Eles devem ter comido bastante. Jesus fala, Pedro, você me ama, Pedro?
Senhor, tu sabe todas as coisas e tu sabe que eu te amo. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Ama as pessoas, Pedro. Ama as pessoas, Pedro. Agora que você se converteu, você vai ter condição de não usar mais as pessoas, mas de amar as pessoas. De não mais só procurar pessoas por interesse, mas amar as pessoas. Porque agora você me ama de fato. E aqui a gente finaliza esse texto, onde Jesus ensina: ame a Deus. E você só vai amar esse Deus se você conhecer o Filho. E conhecendo o Filho, você vai descobrir que só existe um Deus para você amar. E você tem que viver por Ele. E aí sim você vai ter condição de amar as pessoas também. Nós só podemos entender esse mandamento do amor olhando para a cruz. Somente pode haver amor verdadeiro em Deus, ou melhorar a Deus e aos homens, se nós, de fato, nos convertermos. Porque esse amor depende exclusivamente do sacrifício de Jesus e não depende de cada um de nós. Na cruz do Calvário, prestes a morrer, o Senhor olhou e falou assim: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. O ladrão falou: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Ele falou: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso, ainda hoje você vai ser salvo. Então que a gente não descanse até que a gente encontre a nossa posição espiritual correta. E essa posição espiritual correta é dentro do reino, não é fora, não é perto, não é às margens, não é à porta, não é próximo, é dentro. Amém? Até que nós tenhamos nos arrependido, até que nós tenhamos verdadeiramente crido, verdadeiramente nos entregado, verdadeiramente sido perdoados pelo Senhor, até que nós tenhamos sido feitos novas criaturas. Não se contente com o fato de conhecer, não se contente com o fato de estar perto, não se contente com o fato de ser religioso, não se contente com o fato de vir à igreja. Viva dependente exclusivamente do Senhor Jesus. Creia realmente até que você tenha sido regenerado, feito nova criatura. Afinal, sabe por que você pode amar os outros? Porque o Senhor, Ele te amou primeiro. É o texto que nós encontramos em 1 João 4:19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Fique de pé, por favor, no seu lugar.